Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 8. Vamos ler aqui o 3 e o 5. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Vamos ler o 4 também. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que o povo foi até Samuel para pedir um rei. A palavra do Senhor vai falar que eles, né, já estavam achando Samuel velho, e os filhos de Samuel, eles não davam um bom exemplo, né? Eles eram mal vistos, né, pelo povo. E a palavra do Senhor vai falar que eles foram, né, até Samuel pedindo um rei. E a palavra do Senhor vai falar que muito Samuel, né, se entristeceu. Mas Samuel foi e orou ao Senhor. E o Senhor, né, falou para ele que para ele não se entristecer, porque o povo não estava rejeitando a ele, e sim ao próprio Senhor. Por quê? Porque o povo, né, já tinha se inclinado também a outros deuses, e o povo não obedecia a voz do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, vai falar, né, que o Senhor falou, já que eles querem, né, constitui um rei então sobre eles, mas fala para eles, né, o que um rei, né, vai poder fazer com eles, né, que é tomar suas filhas, né, para servas, tomar o melhor da sua terra, né, para os seus servos, né, o rei, no caso, para os servos do rei. E mesmo assim a palavra do Senhor vai falar que eles, né, continuaram. Nós queremos, né, um rei mesmo sobre nós. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Samuel ungiu, né, a Saul como rei. Por quê? Porque o povo quis a Saul. Saul não foi um bom rei. Por quê? Porque Saul não era a escolha do Senhor, mas foi a escolha do povo. Então, irmãos, aprendemos aqui, né, com essa palavra, que às vezes o nosso querer, a nossa vontade, não vai ser o querer e a vontade do Senhor. E às vezes a nossa impaciência, né, em querer algo, vai trazer consequências, como trouxe aqui para o povo. Por quê? Porque Saul não foi um bom rei. Saul não foi escolha do Senhor. E então, irmãos, a palavra do Senhor nos instrui a tomarmos cuidado, né, com atitudes, com o que a gente está querendo. Que a gente venha, né, fazer sempre aqui que nem Samuel, ora ao Senhor para ver se é da vontade do Senhor. Porque tem coisa que a gente quer que não é da vontade do Senhor. Igual Saul não era da vontade do Senhor, mas o Senhor permitiu porque o povo quis. E aí, irmãos, o perigo, né, de nós tomarmos atitudes e não darmos ouvidos à voz do Senhor. E foi isso que esse povo fez. O Senhor mandou, né, Samuel ir lá e alertar eles, né, sobre o que o rei ia ter direito, né, sobre ele, sobre os filhos dele. E mesmo assim aquele povo estava com o coração, né, endurecido. Era um povo assim, rebelde também, desobediente, né, para com as coisas do Senhor. Porque se eles não fossem, né, rebeldes, eles tinham, né, esperado no tempo do Senhor. Por quê? Porque Samuel estava velho. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que Samuel ainda viveu muito tempo. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que quando Saul, né, já estava perseguindo a Davi, porque já sabia que Davi era a escolha do Senhor para ser, né,
o novo rei sobre o povo de Israel, Samuel ainda estava vivo. E o povo já quis logo, né, constituir, né, um rei, falando que ele já estava velho, não sei o que, e mesmo assim ele ainda viveu muito tempo. Então, às vezes, nos precipitamos, né, com algo que nós achamos, né, que esqueci a palavra agora, irmãos. Com algo que é pro futuro ainda, né? Porque Samuel ainda durou ainda muito tempo. Mas eles se precipitaram e pediram logo um rei. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que a desobediência desse povo, né? Trouxe Saul, um mau rei sobre eles, né? Não esperaram no tempo do Senhor, porque se eles achavam, né, que os filhos, né, de Samuel não eram aptos ali, né, para julgar eles, orassem ao Senhor. Fosse até Samuel, pedisse para Samuel orar, mesmo que ia ser difícil para ele, né, porque eram seus filhos. Mas ele ia ver, né, que os filhos não tinham boa conduta, né, não estava sendo bem visto aos olhos do povo. E aqui, irmãos, aprendemos mais uma coisa. Nem sempre, né, os seus filhos vai seguir, né, a sua conduta. Às vezes você é uma pessoa, assim, que segue mesmo, né, ao Senhor ali, né, com todo zelo, com todo amor, procurando agradar ao Senhor, ensinando o seu filho, né, que eu creio que Samuel, com a sabedoria, né, que ele tinha e com a intimidade que ele tinha, né, com o Senhor, ele ensinou os seus filhos. E mesmo assim, os seus filhos não eram, né, bem vistos aos olhos do povo. Os seus filhos não eram homens de bem como ele foi. Então, irmãos, que venhamos tomar cuidado mesmo com atitudes, com precipitações, né? Não nos precipitar em coisas que às vezes nós sabemos lá no fundo que não agrada ao Senhor, mas mesmo assim a gente insiste, né, naquilo, para que você, né, não venha sofrer as consequências lá na frente. Ore ao Senhor, vê se é da vontade do Senhor, né? Se não for, não faça que nesse povo aqui, né? De coração endurecido, né? Com rebeldia ali, querendo porque queria um rei, sendo que não era a hora, porque se fosse a hora, o Senhor mesmo já tinha, né? Constituído um rei sobre eles. Então, cuidado, né? Com precipitações, ore ao Senhor, coloque, né? Nas mãos do Senhor, coloque no altar do Senhor tudo quanto você for fazer. Pergunte se é da vontade do Senhor. Se não for, espere no tempo do Senhor. Tenha paciência, não faça que nesse povo, para não sofrer as consequências lá na frente. Como esse povo sofreu aqui, né, com Saul, porque Saul não foi um bom rei. Então, irmãos, foi só até aqui, né, a palavra que o Senhor me deu para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por falar conosco, Pai. Jesus, abra a nossa mente, abra os nossos olhos, Pai. Nos ajude a não tomarmos decisões precipitadas que não agradam ao Senhor. Que o Senhor não está, né, naquele meio, naquele negócio ali que a gente for fazer. Não nos deixe precipitarmos com coisa, com algo, não, Senhor, que não é do teu querer e da tua vontade, mas que venhamos sempre colocar tudo diante de ti e perguntar se é do teu querer e da tua vontade. E se não for, que venhamos, né, esperar no tempo do Senhor. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família. Pai, onde essa palavra chegar, que o Senhor venha entrar, Pai, com libertação, com salvação, com cura, Pai, com visitação da parte do Senhor em todas as áreas da vida dos teus filhos. Pai, que o Senhor venha suprir cada necessidade, Pai, dos teus filhos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.